Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas informações sobre o Fluminense. O Fluminense que entra em campo hoje às 6h30 para enfrentar o Sport no Maracanã, buscando reabilitação no campeonato e para isso o Renato vai fazer mudanças no time titular. Mas antes de a gente trazer todas as informações, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Fala de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente, deixa seu like nesse vídeo, porque toda vez que você deixa o like nesse vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para cada vez mais tricolores. E também tem uma opção nova aqui, hypar o vídeo. Se você puder clicar nessa opção aqui, você também nos ajuda muito a poder divulgar esse vídeo para cada vez mais tricolores. Então dá essa moral pra gente. Se inscreve no canal, deixa seu like e clica aqui em hypar o vídeo para você nos ajudar a alcançar cada vez mais tricolores. E também lembrando, clube de membros ativos. Se você quiser ser membro do canal, só clicar aqui em seja membro e nos ajuda também bastante. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E o Fluminense precisa, né, se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Quando o Renato chega no Fluminense, a gente tem 4 vitórias seguidas ali, né? 3 vitórias seguidas na verdade. A gente vence Santos, Bragantino e Corinthians, empata com vitória. Na última rodada a gente acabou perdendo para o Botafogo e hoje tentando a reabilitação no Brasileiro, vencendo o Sport. O Sport que até o momento não venceu ninguém no Campeonato Brasileiro. Foram 6 jogos, onde eles perderam 4 e empataram 2. Isso daí nos dá duas formas de pensar, né? A primeira, o Fluminense tem a obrigação de vencer, e a segunda, o Fluminense adora perder para esses times assim que estão numa situação muito complicada. O Fluminense vai lá e acaba cedendo seus pontos que a gente às vezes nem acredita, né? Mas a gente tem que pensar positivo e acreditar que o Renato vai conseguir realmente mudar alguma coisa nesse time do Fluminense, fazer com que esse time do Fluminense consiga jogar melhor. O que tem de negativo para esse jogo, né? A gente continua sem o Thiago Silva, continua sem o Germancano, que sofreu uma lesão no último jogo da Copa do Brasil, vai desfocar o Fluminense por até 1 mês e meio, e isso para mim é a principal preocupação para o jogo de hoje, não ter Germancano no comando de ataque. E o que o Renato Gaúcho pretende fazer para tentar reabilitar esse time e voltar a vencer no Brasileiro? A gente sabe que não é uma missão muito fácil não, ainda mais se Germancano no comando de ataque, né, indo com o Everaldo, mas a gente espera que ele consiga ter uma estratégia positiva. Ontem o GE soltou a provável escalação do Fluminense com várias dúvidas, né? Vamos começar então falando, a gente vai falando das dúvidas e vai parando aos pouquinhos. O GE soltou a escalação com o Fábio no gol, na lateral direita. Já tem uma dúvida, se vai jogar Guga ou se vai jogar Samuel Xavier. Eu escolheria que jogasse Samuel Xavier, a não ser se tiver alguma questão da fisiologia. Falando, vamos dar uma segurada do Samuel Xavier, porque ele está muito próximo de se machucar. Aí sim eu iria de Guga. Senão eu não vejo muito sentido você fazer essa troca, né, do Samuel Xavier pelo Guga, porque o Samuel Xavier vinha jogando bem. Na zaga a gente vai ter a manutenção, né, do Freitas e do Ignacio, e na lateral esquerda Gabriel Fuentes, ganhou a vaga do René, né? No jogo contra a Aparecidense tinha a discussão se o Gabriel Fuentes só era titular pelo fato de ser um jogo mais fácil, né? Um jogo com uma intensidade menor, para ele começar a adquirir o ritmo de jogo, mas parece que ele conseguiu ganhar essa posição do René. E o que o Gabriel Fuentes consegue entregar mais que o René? Ele consegue entregar um jogo ofensivo melhor, ele consegue ir ao fundo, ele consegue dar mais opções para aquele lado esquerdo para poder atacar. Defensivamente eu acho que o René é melhor, mas como a gente está precisando criar jogadas, criar oportunidades, e eu também sou a favor da manutenção do Gabriel Fuentes, ainda mais ele tendo condições de jogo. Aí no meio de campo são as principais incógnitas, porque a gente não sabe qual vai ser o meio de campo do Fluminense. O Martinelli é cotado para não começar o jogo, porque há uma expectativa que ele está com um desgaste muscular alto, então talvez o Martinelli vai começar no banco. Se o Martinelli ficar no banco, a gente vai ter Bernal. E na outra volância ainda há uma disputa entre Nonato e Hércules. O Hércules vinha sendo titular do time, até sentir um problema físico, ficou 2 jogos fora, né, no primeiro jogo, que foi o Bernal substituiu ele no primeiro jogo, que foi contra o time do Botafogo, e nesse segundo jogo que ele também ficou fora por problemas físicos, nem foi relacionado, jogou até a Aparecidense. Quem substituiu ele foi o Nonato. Então tem essa dúvida. Quem vai ser titular? Vai ser o Nonato ou vai ser o Hércules? Se o Renato manter uma coerência que ele vem mantendo, a tendência é que o Hércules retorne à titularidade. Mas realmente, se ele vê que eu acho que o Nonato nesse momento precisa ser titular, porque se for essa briga entre Nonato e Hércules, eu acho que o Nonato vem jogando mais que o Hércules, mas eu acho que se ele manter a lógica ali, vai ser um meio de campo ali muito provavelmente com o Bernal e Hércules, né, tendo a entender que o Martinelli vai ser poupado. E na criação do jogo vai ser o Paulo Henrique Ganso, sem dúvida nenhuma. No comando de ataque também teremos John Arias pela direita, Keno pela esquerda e Everaldo centralizado. O que a gente faz esse trio de ataque, né? O John Arias acho que é o único que a gente não tem que falar nada, porque é o cara que joga, o cara que entrega tecnicamente, vem sendo o nosso principal jogador esse ano inteiro. Na esquerda, o Keno parece enfim ter conquistado a vaga que era do Canóbio. Eu continuo levantando aquela discussão. Ao meu ver, o Keno rende melhor quando vem do banco.
Só que quando você olha as atuações do Canóbio, é melhor você ter um Keno que não consegue render tanto, igual quando vem do banco, do que você ter um Canóbio, que praticamente na fase ofensiva está sendo nulo. Ele ajuda muito na parte técnica, na parte tática, de voltar marcando os laterais, de preencher os espaços, de ter muita entrega física, mas a entrega técnica dele é pouca. O Keno entrega muito mais tecnicamente que o Canóbio, então por isso que eu acho que o Canóbio acaba ganhando o Keno acaba ganhando essa vaga do Canóbio, porque o Fluminense é contra o Sport que vai jogar no contra-ataque. O Sport não vai vir de peito aberto enfrentar o Fluminense no Maracanã. Então o Fluminense conseguindo de fato ter o Keno para tentar quebrar essas linhas, ter o drible para dentro da defesa do Sport, para mim é mais vantajoso que ter o Canóbio. Na direita, já falamos do Alisson, mas a minha principal preocupação que eu levanto aqui é sobre o Everaldo. O Everaldo, se a gente pegar os números dele da temporada, ele conseguiu fazer gols contra o Águia de Marabá, contra o Caxias, não contra o Caxias não fez gol não, fez gol contra o Águia de Marabá e fez gol contra o São José da Bolívia. Tirando isso, ele não conseguiu marcar gols. Qual que é a minha grande preocupação em relação ao Everaldo? O Everaldo ele é reserva do Germancano e sendo reserva do Germancano ele não passava confiança que poderia ser titular do Fluminense. Com a contusão do Germancano, a gente olha para o banco, não tem nenhum centroavante. Por isso até que eu acredito, né, quando os relacionados do jogo de hoje, teremos ter algum moleque do sub-20 no banco. Provavelmente o Kelvin, que é um jogador que tem um porte físico muito grande, né? Ele é um jogador forte, grande, né, fisicamente. Então, provavelmente ele vai ficar no banco para ser essa opção quando o Everaldo cansar ou se o Everaldo não estiver bem no jogo, que é quase uma certeza do que Kelvin entrar e tentar performar um pouquinho ali jogando centroavante do time do Fluminense. Só que como eu te falava, o Everaldo ele não passa tanta confiança. Será como que o Renato Gaúcho vai lidar com isso? O primeiro jogo, o Everaldo jogando, é a lógica. Não faz muito sentido você já tentar coisas novas. Mas realmente, se o Everaldo não conseguir jogar bem contra o Sport, não conseguir jogar bem contra o São José no próximo jogo da Copa Sul-Americana, aí será que o Renato vai ter um plano B? Será que ele vai testar um outro jogador? Lembrando, ano passado, quando o Fluminense passou por uma situação semelhante, que não tinha Cauê Elias, não tinha Germancano, o Mano Menezes testou o Kevin Serra de centroavante. Não deu muito certo. Mas eu acho que o Renato já tem que passar pela cabeça dele ter uma outra opção. Ou vai dar uma. Fácil, não, eu vou fechar com o Everaldo, independente de jogar bem ou mal, vou com ele. Não, se o Everaldo não estiver muito bem, eu vou testar o Kelvin por ali, eu acho que ele pode render muito bem, então o Kelvin vai ser minha opção. Ou também ele pode pensar assim, eu vou testar um ataque com dois atacantes móveis, adianta um pouquinho mais o Alisson para jogar de segundo atacante, bota um Kevin Serra mesmo, ou até mesmo um Canóbio, ele tem que pensar em opções dessas. Outro jogador também que já jogou aí de centroavante, é um jogador que está encostado no Fluminense, tá? Muitas pessoas acham que ele está machucado, mas eu acho que ele não está mais machucado, porque quando a gente vê o flick do Fluminense, eu vejo quase todos os dias, ele está treinando sempre, que é o Renato Augusto. Será que o Renato Augusto vai renascer no Fluminense jogando de centroavante? Não sei, mas pode ser uma opção ali também, né? Tentar testar o Renato Augusto jogando de centroavante, porque realmente essa contusão do Cano, ela escancara alguns fatores no Fluminense. O erro na montagem de elenco, né, porque a gente tinha John Kennedy que foi pro México, tinha o Lele que foi pro Ceará, então só ficou com o Germancano e com o Everaldo, um dos dois machucando, a gente fica sem opções de centroavante. Então isso escancara, né, o erro na montagem do time e também escancara um outro fato, né, quando a gente tem Everaldo, que o Everaldo é um jogador que não passa muita confiança, que pode ter tido um erro também de avaliação quando o Fluminense vai lá e contrata o terceiro reserva do Bahia para ser o nosso segundo reserva aqui. Então realmente foi um erro ali no total de avaliação e agora a gente torce, né, para que o Everaldo queime pelo menos a meia língua e consiga ter boas atuações e botar a pulga atrás da orelha do Renato até para quando o Germancano voltar. Mas uma coisa para mim fica muito clara, quando abrir essa janela de transferência, o Fluminense tem que buscar um centroavante urgente, um cara que chegue para jogar, um cara que chegue no mínimo para poder fazer o Germancano ter que correr mais e se dedicar um pouco mais, porque com o Everaldo, realmente, o Germancano continua sendo muito superior ao Everaldo. Né? E lembrando também, o Germancano tem 14 gols no ano. Eu fiz uma brincadeira aqui que eu acho que ele vai fazer no mínimo 25. A contusão dele vai atrapalhar um pouquinho, mas eu acho que ele até o final do ano chega aos 25 gols. E, voltando agora para a tabela do Brasileiro, eu acredito que o Fluminense vai sim ter que fazer muitos pontos nesse início de Brasileiro. Por quê? Qual que eu acho que é a estratégia do Fluminense? Vamos tentar fazer o maior número de pontos até a paralisação para o Super Mundial. Depois a gente tenta dar um foco maior na Copa Sul-Americana, nas Copas. Por quê? O Fluminense não vai ter chance de ser campeão brasileiro. A gente não pode, eu não estou aqui para iludir vocês. Com o time que tem, o máximo que a gente pode fazer é uma campanha para G6, forçando muito o G4. Então o Fluminense tem que tentar ficar sempre no bloco de cima para quando dar prioridade para as Copas, ter uma tranquilidade no Brasileiro para não correr risco de rebaixamento, para não ter uma crise no Brasileiro. Então por isso que é fundamental salvar os pontos contra o Sport. E eu também falei, nesse recorte, eu espero que o Fluminense faça no mínimo 7 pontos. 2 vitórias e um empate. Vamos ver se vai conseguir, né? Porque já perdeu o primeiro jogo com o Botafogo, então acaba ficando numa situação bem espremidinha para conseguir os pontos projetados. Os amigos que eu estou trocando ideia estão projetando 5 pontos, mas eu vou manter minha aposta em 7 pontos.
Então, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Lembrando, tem live hoje, né? 11h30 da manhã, tem pré-jogo, tem pós-jogo aqui. Então, você vai ter uma cobertura completa de Fluminense Esporte. Então, deixa seu like, deixa aqui nos comentários qual palpite que você acha pro jogo de hoje. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tem aqui a opção, hypar o vídeo. Se você puder fazer isso, você vai nos ajudar de uma forma gigantesca. Então, se você puder, hype o vídeo aqui também e nos ajuda a chegar cada vez mais longe aí. Saudações tricolores e até a próxima.